Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer aqui em nome da JD a presença dos senhores nesse debate aqui sobre cotas para negros em concursos da magistratura. Professor Kabengele, que é professor da Faculdade de Ciências Sociais da USP, que estuda bastante esse tema das cotas, a professora Dilma de Melo Silva, que é professora da Escola de Comunicações e Artes, e a professora Gislene, também da Faculdade de Letras, Filosofia e Ciências Sociais. Os três... IACH. Ciências e... Isso. Então tá bom. E os três professores aqui que estudam bastante essa temática fazem parte do núcleo de estudos sobre o negro no Brasil. A professora Dilma foi minha orientadora no mestrado em Direitos Humanos, também nesse tema de cotas para negros em universidades públicas. O professor Kabengele participou da minha banca de qualificação, então é uma honra para nós tê-los aqui presentes nessa noite de hoje. Então eu abro a palavra aos senhores. Professor Kabengele, se quiser introduzir o tema, começar a falar em primeiro lugar, a professora Gislene, a professora Dilma, e a ideia depois é que todos nós façamos um debate e a gente possa discutir o tema das cotas em concursos da magistratura. Então, boa noite. A primeira palavra é de agradecimento pelo convite que me veio da Associação dos Juízes, na pessoa da Luísa. E eu acho que a ideia é excelente. É um debate que está na atualidade em todos os setores da vida nacional, onde há subrepresentação de um segmento importante da população brasileira, que é o segmento negro. Não se trata de uma questão individual, de um juiz negro, uma juíza negra, de trabalho de representação em termos coletivos. Há uma subrepresentação da população negra em todo o setor da vida nacional, que exige, responsabilidades. O levantamento já foi feito em vários setores. E quando você encontra um negro em algum lugar de destaque, é sempre o primeiro, o único. Dificilmente encontrar o segundo, o terceiro, se encontrar o quarto, acho que tem que fazer uma festa, porque é raro. 3 dias de festa. E a gente naturalizou isso. A gente acha que é natural, a gente não percebe isso. Nem de uma maneira simbólica a gente não percebe isso. Eu me lembro de uma cena que me surpreendeu. Eu me dei conta, eu também estava naturalizando as coisas. Em 1988, a USP organizou um congresso internacional sobre a abolição da escravatura. Convidaram historiadores e intelectuais do mundo inteiro. Eu estava coordenando um bloco de debate. Nesse bloco havia 2 historiadores, um historiador da Universidade da Itália, um Serge Daguet, já falecido, da França, e um grande antropólogo, Claude Meillassoux, que trabalhou com a antropologia da escravidão, um grande especialista. No dia da abertura do congresso, estávamos entrando no anfiteatro da USP, na porta, eles pararam. Pararam e me olharam, me perguntaram, mas esse não é a abertura solene do Congresso Internacional da Abolição? Eu disse sim. Mas não tem nenhum negro na mesa? Os estrangeiros. Eu não tinha percebido isso, porque nós naturalizamos todos a ausência do negro. Para eles, até simbolicamente, não dá para entender você fazer um congresso sobre a abolição sem que haja uma representação simbólica do negro. Estou dizendo representação simbólica. Então, se você partir do simbólico, aí você vai na vida real, você não encontra negro no setor importante da sociedade brasileira. Começando com o Supremo Tribunal, onde Joaquim Barbosa foi o primeiro, o único. Nós não sabemos se a presidente vai
nomear, indicar outro negro, e você vai isso no campo da magistratura, que é a área de vocês, se levanta por dedo quantos negros o juiz tem, quantos desembargadores tem, quando você quase não encontra em termos de representatividade. Se você partir da ideia que os afrodescendentes constituem, de acordo com o último censo da população do IBGE, um pouquinho mais de 51% da população brasileira, você vê que há uma questão de subrepresentação. Pouco importa os fatores explicativos. Pode ser o racismo, pode ser a questão social, há uma subrepresentação. Isso é o ponto de partida. Sem falar do racismo e do preconceito, há uma subrepresentação. Uma sociedade que se constrói, que se quer democrática, toda a sua diversidade deve ser representados em todo o setor da vida. Diversidade significa o quê? Negro, mulheres, indígenas, se tiver um dia, hoje, os homossexuais, toda a diversidade tem que ser representada na vida nacional. Você vai no Congresso sobre 450 e pouco, não sei se tem, no Congresso já tem, não sei se 40, entre 40 tem que não são assumidos. No Senado acho que são 2 ou 3 ou 4. É muito pouco. Você multiplica isso por vários setores da vida nacional, você não encontra. Eu parto da minha própria situação. Me aposentei da Universidade de São Paulo como professor titular do Departamento de Antropologia da maior faculdade da USP. Fui o primeiro professor negro na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Você imagina um cara fugindo da ditadura militar, do Mobutu Sese Seko, encontrar um espaço aqui, ele é o primeiro negro na maior universidade do país. Você se pergunta, mas todos os negros que aqui contribuíram com trabalhos escravizados, produziram riqueza, não houve nenhuma pessoa inteligente para ser o primeiro professor negro na maior universidade do país. Precisa de alguém que veio de fora. E isso é chocante. Se você comparar a situação dos negros com diploma universitário, comparando a África do Sul, que era um país racista, no fim do apartheid, a África do Sul tinha mais os negros com diploma universitário do que o Brasil de hoje. Mesmo durante o apartheid, produziram universitário. Nelson Mandela é um advogado formado no regime do apartheid. Aí, mas um país que se diz um país de democracia racial, não há racismo. Como explicar essa ausência total? Se você comparar com a situação dos Estados Unidos, que é um país que nós consideramos, na nossa visão, como mais racista, além da África do Sul, nos Estados Unidos, você compara o número de negros nas grandes universidades, Harvard e tantos outros, você vai encontrar negros. Os africanos americanos, como eles se chamam hoje, são apenas 13% da população americana. Você vai no setor público, Assembleia, Congresso, deputado estadual, você vai encontrar uma representatividade incomparável com o Brasil. Você experimenta, alguma coisa está errada. E quando você coloca a questão, não, nossa questão social. Suponhamos que seja social. Você não percebe que há um segmento que é subrepresentado, mesmo negando o racismo, que isso não é um problema para a sociedade, que a sociedade precisa resolver isso. Você vai no campo da diplomacia, a mesma coisa. O primeiro embaixador negro foi Raimundo Souza Dantas, nomeado por Jânio Quadros em 1963, em Gana, quando foi o primeiro país da África negra independente.
era o primeiro embaixador negro, o primeiro embaixador brasileiro na África. Inclusive os africanos perguntavam, mas o Brasil, para mostrar que não é racista, devia mandar um branco aqui? Mandaram em outro lugar. Ele é bem-vindo, porque o Nkrumah era uma pessoa consciente. Os africanos brincavam com isso. Mas não era nem um embaixador de carreira, era nomeado politicamente. E você conta hoje quantos embaixadores negros? Nós temos talvez 1, 2. Diplomata não sei quanto. Itamaraty, consciente disso, criaram também uma espécie de políticas afirmativas com bolsa de estudos para estudantes negros, para que pudessem se preparar para poder concorrer à carreira de diplomacia no Rio Branco. Podia ser cota direta, mas eles, como é uma casta, é tão complicado, porque aquele lá é uma casta mesmo. Não dava para simplesmente trabalhar com cota direto, criaram aquele sistema de bolsa, que também é complicado, porque qual é o filho de cidadão brasileiro que domina idioma, que domina inglês, o francês, que fala muito bem corretamente para concorrer à carreira sou filho da casta mesmo, dos embaixadores, dessas pessoas todas. Tentaram, mas não criaram, porque apesar da bolsa, eu tive, acho que uns 10 anos atrás, infelizmente minha biblioteca fica tão longe, que estou aqui, tinha um documento, tinha feito algum levantamento de número de juízes embaixadores na área de vocês, tinha pouco, você contava de dedo, 1, 2, 3, 4. Então, como sair disso? Discurso, já temos consciência. O discurso sozinho não resolve nada. É claro, o processo de consciência parte de discurso. Mas além de discurso, temos que criar políticas de inclusão desses segmentos da população. Que você chama isso de cota, pode ser outra palavra, mas tem que encontrar política de inclusão para que haja representação na sociedade desse segmento importante. Na universidade já estão entrando. Em algumas áreas você já encontra professores negros, ainda pouco, mas estão entrando. Já temos até uma reitora, que foi minha orientanda, a Nilma, que é reitora da Unilab. Então, fui em Fortaleza. Então, eu acho que o caminho é isso. Ter a coragem de propor política de inclusão nessa área de vocês, mas isso tem que ser um trabalho bem feito. Comece com um levantamento no plano, no nível do país, onde tem estatísticas para dizer, olha, há uma subrepresentação nessa área. Como fazer? Pode até não trabalhar com a questão do racismo, simplesmente questão de subrepresentação. Pode dizer que não é um problema racista, um problema social, mas o problema do negro é um problema social. O problema do índio é um problema social. O social não se define apenas do ponto de vista econômico. Tudo é social. Vou dizer, olha, há um problema subrepresentando o segmento da sociedade. Na nossa categoria, na nossa área de juiz de magistratura, o que nós vamos fazer? O levantamento está aqui, tem a argumentação, vamos buscar o caminho. Passa pelo concurso, como que vai ser esse tipo de concurso, como que nós podemos estabelecer esse tipo de cota. É um projeto a nível simplesmente do Estado, nacional, da Federação. E nessa hora é mais fácil, porque você vê que o Senado votou 20% de vaga para contratação na área pública, no nível federal. Alguns estados já fizeram isso. O que é interessante, começou o estado que teve cota de contratação no setor público é no Paraná, no sul do Brasil, onde se acha que é a mais racista. Aliás, todas as universidades do sul do Brasil têm cotas.
para negro, para índio, todas federais, antes da lei federais. Antes da lei, né? Acho que pelo fato de eles viveram com isso, eles têm mais consciência do que é um problema na sociedade. Eles são mais adiantados do que no Nordeste do Brasil, onde tem mais negros. Né? Isso é interessante. Né? Então, eu acho que a ideia é excelente, né? É fundamentar isso e bater as portas aqui de direito, se é uma lei, uma proposta a nível federal, a nível estadual. A conjuntura é muito boa, porque todas as áreas estão fazendo isso hoje. A menos que a categoria de vocês feche os olhos, esse problema não existe para nós, é simplesmente um problema de competência, né? Porque não tem negro na formação da área jurídica. Se tivesse, mas os poucos que existem, quando tem vaga de contratação, tem que ter pelo menos essas políticas. E algumas vagas, eles passam por essa porta. Nós já ouvimos vários falar dizendo que cota é uma injustiça, isso anula a competência, as pessoas se acham diminuídas. Ninguém se acha diminuído. É simplesmente uma igualdade de oportunidade. Oportunidade que se ofre aos outros, número de vaga, eles concorrem, os melhores, a partir da nota de corte, né, definida, entra. Porque se a gente partir só disso, vocês imaginaram que eu estudei numa universidade colonial. Eu fui colonizado durante 20 anos. A colonização mais dura, que era a colonização belga. Meu país chegou à independência com 8 jovens universitários com diploma universitário, em 1905, com 8, com uma população, naquela época, de 40 milhões. Essa pessoa, formada numa universidade colonial, o nível de ensino inferior, porque era um ensino segregado. A gente estudava nas escolas segregadas, de nível inferior, as escolas reservadas para os filhos dos colonizadores. Com essa formação, eu cheguei aqui, defendi a tese na USP, fui o segundo louvor na história da antropologia da USP, que eu noto 10 distinções em louvor, apesar de minhas limitações, de minha formação, porque me deram a oportunidade. Me agarrei essa oportunidade. E as pessoas precisam de oportunidade. Com oportunidade, as pessoas podem fazer milagre. Porque a gente vê os negros no futebol, não se vê em outras áreas. Ultimamente estava em 20 de novembro, o reverendo Jesse Jackson, nosso senador americano, fez uma conferência aqui na América Latina, né, convidado por Nipalmar, e diz: olha, a gente vê os negros só no futebol, aqui no Brasil, nos Estados Unidos só no basquete, no atletismo. Como explicar que eles aparecem só nessa área, não aparecem em outras áreas? Ele diz: porque no futebol a bola é única, o juiz é único, as regras são claras. Quem corre atrás da bola para fazer o gol é visível. Em outra área não há transparência. É por isso que os negros não aparecem. Não dá. Então, aí que faz, nessas áreas, que faz a sutilidade da discriminação. A sutilidade do nosso racismo institucional passa por essas áreas porque você não tem controle. Então, a saída são políticas. Dar oportunidade aos outros. Como qualquer projeto de mudança, são projetos de mudança, tem rejeição, tem resistência. São projetos que podem criar conflitos, até na própria área de vocês. Pode haver conflitos, mas os conflitos fazem parte de mudança. Não há uma sociedade que transforma sem conflitos. Então, o negócio é ter a coragem, fazer a proposta, e ir para a luta. É isso, eu costumo dizer que isso não é luta do negro, isso é uma luta da sociedade brasileira. Porque quando fizeram a abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, se tivesse já a política de inclusão dos ex-escravizados na sociedade brasileira, a gente não teria a situação que nós temos hoje.
Quer dizer, a história deixou um legado negativo para a população brasileira de hoje, que não escravizaram, os pais não escravizaram, deixou um problema para a sociedade. Se a gente fica só deixando para outras gerações, vai chegar um momento que a sociedade vai ter conflito. Então, não podemos dizer, nós não criamos isso, mas vivemos nessa sociedade. Um legado da história, temos a responsabilidade, enquanto cidadão, para transformar isso. Eu acho que isso é a minha palavra de ponto de partida para abrir a conversa entre a gente. Ok. Da política de cotas e das ações afirmativas, começou-se com as universidades públicas, depois o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional, agora temos uma lei que prevê cotas para negros em concursos públicos, enfim, o que a gente percebe é uma expansão dessas ações afirmativas. E com relação ao judiciário, o que a gente vê é que são raríssimos juízes negros, basta a gente olhar para essa sala e olharmos em volta. Então, acho que esse diálogo, esse debate é extremamente importante. Então, mais uma vez, professora, obrigada. E faço a palavra à professora Dilma. Eu queria agradecer mais uma vez ao convite para participar do debate aqui na Associação dos Juízes para a Democracia. Agradecer ao Alberto pelo convite, a Luísa pelo convite, a Dora, mais uma vez, sempre presente, ao André, porque eu gosto muito de poder contribuir com vocês, então para mim sempre é uma alegria participar dos eventos que vocês promovem. Espero que eu possa trazer algumas ideias, muito embora eu tenha aqui, acho que o professor Cabê, a professora Dilma, como os meus mestres também no assunto, que obviamente tem muito mais a oferecer do que eu, e eu queria mais ouvir o professor Cabê do que falar, ouvir a professora Dilma do que falar, e, enfim, eu vou fazer uma apresentação muito esquemática, realmente, acho que muito pobre diante do que os professores vão oferecer, mas, de fato, para tentar organizar as minhas ideias a partir dessa discussão que o professor já apresentou sobre a questão da igualdade de oportunidades, de igualdade de resultado. A primeira informação, que é a que vocês já estavam comentando, o André já estava comentando, que é o resultado do censo do Judiciário, que foi divulgado agora, parece que começa já desde 2002, se eu não me engano, que eles estavam recolhendo dados, não é? E que foi divulgado agora, demonstrando o perfil dos magistrados. Acho que essa informação está correta, eu consegui pela internet. Se puder puxar um pouco para cá, mas indica que a maioria dos magistrados é composta por homens brancos de classe média, com idade de 45 anos, casados e com filhos, que representam 85%. 84,5% dos magistrados, então, estariam dentro desse perfil de homens brancos com idade de 45 anos, casados e com filhos. De acordo com o censo, então, 14% seriam pardos, 1,4% seriam declarados pretos e 0,1% são indígenas. Então, esses dados, acho que falam por si mesmos, acho que não é necessário muita explicação para verificar isso que o professor já havia apontado e que a Luísa também, em sua fala, chamou a atenção, que é o fato da magistratura ser composta majoritariamente por pessoas de um segmento social único, né, e de um único sexo também, né. Eu queria discutir um pouco essa realidade a partir de algumas teorias dentro da minha lógica burocrática, que eu acho que nos ajuda a ter um pouco mais de argumentos, talvez, para entender tanto os argumentos contrários às cotas quanto os argumentos favoráveis. Porque, geralmente, os argumentos contrários às cotas, quer na educação, no judiciário, em vários locais, eles se pautam numa concepção de justiça liberal, né, que é o que sempre falamos, a questão do mérito, que são as teorias inspiradas em alguns pensadores, né, como John Rawls, que é um pensador que geralmente está mais colado a essa concepção de justiça igualitária. E eu acho que é preciso entender um pouco melhor, talvez aqui no Brasil, para nós, entender um pouco melhor como essa concepção de justiça liberal e igualitária funciona, para que a gente perceba
que nem essa concepção, do jeito como ela foi projetada, como ela foi pensada, funciona no Brasil. Então, nós falamos em mérito, vamos defender o mérito, mas, de fato, mesmo a nossa noção de mérito está descolada dessa concepção do John Rawls. Falar um pouco da concepção que é inspirada em alguns autores, eu gosto de usar essa autora, que é a Iris Mary Young, pensando em igualdade nos resultados, e falar, né, dessa concepção que talvez aqui no Brasil seja nova, que é bastante discutida nos Estados Unidos, e alguns estudantes lá do direito, eles trouxeram essas ideias, estudantes que foram para os Estados Unidos, nem fui eu que trouxe, que foram aos Estados Unidos fazer pesquisas e trouxeram nos seus trabalhos essa concepção de justiça racial ou direito racial, que é vinculada às teorias críticas raciais que se desenvolveram mais nos Estados Unidos. Então, pensar um pouco a questão da justiça distributiva, que é essa da igualdade de oportunidades, inspirada no pensamento liberal, né? É tentar imaginar como seria uma sociedade que funcionaria, que seria justa, que funcionaria de uma maneira organizada, a partir desse ponto de vista liberal, que é o ponto de vista que defende o mérito, que é o ponto de vista, geralmente no Brasil, das pessoas que se colocam contrárias às cotas, entender como é que eles organizam esse ponto de partida, para verificar se realmente no Brasil faz sentido pensar a partir daí. Então, os autores que trabalham com esse conceito, eles dizem, sim, a justiça, ela é baseada no mérito, deve ser, mas é importante que, para que ela funcione assim, nós tenhamos que garantir o ponto de partida igual para todo mundo. Então, a primeira ideia é ponto de partida igual para que todas as pessoas desenvolvam seus talentos, desde que motivadas, e aí tudo bem, você vai pontuar, vai oferecer os melhores cargos às pessoas que tiverem mérito melhor, mais mérito, né? Mas isso envolve, dentro dessa lógica liberal, reduzir as vantagens herdadas, né? Controlar as riquezas, o meio de obtenção de riquezas, e combater os efeitos da discriminação racial e de gênero que sejam praticadas de forma sistemática. Então, mesmo do ponto de vista da meritocracia dura, crua, liberal, se pensa que a sociedade pode funcionar a partir dessa lógica se ela tiver dentro dela políticas e mecanismos que não vão permitir a concentração de renda e não vão permitir, como diz isso aqui é uma discussão que o Álvaro De Vita faz, que é professor também aqui da Universidade de São Paulo e lá da Ciências Políticas, que sejam controlados todos esses fatores que impedem que, de fato, a meritocracia legítima funcione. Então, eu não posso, numa sociedade justa, meritocrática, ter nenhum tipo de discriminação associada a cor, sexo, gênero, que impeça as pessoas de se moverem por seus méritos, né? Eu não posso ter concentração de renda, né? Muitos ricos, extremamente ricos e miseráveis. E aí tem umas outras coisas que são mais complicadas, né? mais polêmicas, mas ele também, o John Rawls, vai discutir a atribuição, né? A distribuição de renda, dos quinhões, né? De riqueza, de acordo com uma coisa que ele define como fortuna genética. Então, em princípio, uma sociedade justa que ela vai funcionar a partir do mérito, ela não poderia ter nenhum desses fatores que geram desigualdade. Então, se ela não tiver nada disso, aí sim a meritocracia funciona. Então, nós temos que olhar para o Brasil e verificar se nós estamos em condições no Brasil de trabalhar dentro de uma proposta de justiça igualitária meritocrática. Se nós temos uma sociedade que já conseguiu eliminar esses fatores de desigualdade para que o mérito funcione. Se nós conseguimos, ótimo, então vamos defender a meritocracia, como alguns defendem, sem nenhum problema, porque aí a sociedade vai funcionar de uma maneira liberal, igualitária, garantindo oportunidades iguais para todas as pessoas, né? Eu não acredito que nós tenhamos feito isso, né? Acho que nem eu, nem... Acho que nós estamos, então, um passo antes do modelo de igualitarismo que permitiria pensar que todo mundo tem a mesma oportunidade, então vamos lá a garantir aquelas pessoas que teriam mais mérito. Como nós não temos esse modelo, um outro modelo de justiça que funciona bem para pensar a realidade brasileira, muito embora não tenha sido escrito, pensado para nós no Brasil, é o modelo de justiça, também igualitária, mas baseado na igualdade de resultados.
Então, geralmente, os liberais tradicionais, eles vão pensar na igualdade de oportunidades. Então, vamos criar condições para que todas as pessoas tenham acesso, né? E não vão olhar todos esses obstáculos que eu apontei antes, vinculados a sexo, a cor, a fortuna, a genética, né? Valorizado em algum momento histórico, a concentração de riqueza. Então, outros autores, como a Young, que eu apontei, ela nos chama a atenção para observar os resultados, que é exatamente aquilo que o professor Cabet apontava, né? Para verificar se numa determinada sociedade, observando como os quinhões distributivos são feitos, né? Onde as pessoas estão nas escalas de maior prestígio, maior poder, de menor prestígio, menor poder. Se nós verificamos que não há representação de alguns grupos sociais, isso é indicativo de que aquele grupo foi oprimido ao longo da sua história. Então, olhar para os resultados é verificar, olha, vamos analisar o Brasil, vamos analisar o judiciário, vamos analisar a USP, a educação, todos os espaços. Se nessa sociedade nós não encontramos pessoas de todos os grupos que compõem aquela sociedade ocupando os espaços de poder, sinal, nós devemos parar para pensar se houve ou não opressão de grupo. E o que a Young aponta é que, obviamente, houve, né? Que é exatamente o que o professor estava apontando, né? Então, verificar como o preconceito, como as discriminações, elas atuam dentro da sociedade para impedir que os grupos, ela chama atenção para os negros e as mulheres, aqui no caso do Ocidente, sejam impedidos de participar de uma maneira igualitária das oportunidades que são distribuídas socialmente, né? Então, além de olhar a oportunidade, o ponto de partida é fundamental para saber se há justiça e se há ou não há opressão, verificar os resultados. E o que os índices do judiciário demonstram nos resultados é que, obviamente, há uma concentração de homens, de uma certa faixa etária, que, obviamente, equivale à formação, né? Então, a faixa etária eu acho que não é nenhum problema, mas de homens de um determinado segmento social, em detrimento das mulheres, em detrimento dos negros, dos indígenas, no caso do Brasil. Tá? E o outro aspecto, eu não vou falar muito, porque preciso ouvir outras pessoas, né? O professor Cabet, a professora Dilma, que é o ponto de partida da justiça racial, que é essa teoria nova, que eu acho que no Brasil até talvez as pessoas não gostem muito, porque como nós ainda discutimos o que é raça, né? Se esse conceito faz sentido ou não, falar em justiça racial pode parecer até uma provocação, mas eu acho que é um conceito que, do meu ponto de vista, do meu ponto de partida, ajuda a pensar e ajuda a entender. E nós fizemos uma pesquisa, eu queria apresentar só alguns dados rapidamente vinculados a essa pesquisa, que não é sobre as cotas no judiciário, mas é sobre a percepção da injúria racial no judiciário, que talvez ajude a entender também por um outro lugar, que é o lugar da justiça racial, a importância de mudar o perfil do judiciário também a partir disso, que eu sei que é limitado, que está vinculado a uma área do direito que é muito específica, mas que talvez ajude a pensar. Então, essa pesquisa ela foi feita com financiamento da FAPESP entre 2012 e o começo desse ano, com essa equipe. Nós tivemos um apoio de um magistrado, porque, como todo mundo sabe, eu não tenho formação em direito, então preciso alguém do direito me ajudar a pensar esses dados. Havia alunos, né, do direito trabalhando e de gestão de políticas públicas. E também nós tivemos o apoio da Secretaria da Primeira Instância do Tribunal de Justiça, que nos ajudou a coletar dados para a análise, né? Então, essa pesquisa nós coletamos processos e inquéritos já arquivados pelo TJ de São Paulo, com conteúdos raciais que ocorreram entre 2013 e 2011. Na primeira fase. Na segunda fase, nós entrevistamos estudiosos do direito, estudantes e profissionais que já atuam na área do direito sobre esses documentos. E na terceira, nós entrevistamos as vítimas, algumas vítimas, que foram identificadas nesses processos, para que a gente pudesse verificar como é que era percebida a questão da injúria e do racismo por esses três grupos, né? Os próprios juízes, magistrados, promotores, os estudiosos que não estão vinculados aos processos, mas que tiveram acesso a uma informação, e as vítimas, né? Nós analisamos 119 documentos e desses 119, somente um foi punido pela lei antirracismo. Dessa nossa amostra, 119, somente um foi punido. Aí essa parte é que as pessoas menos gostam, mas é importante saber quais eram as ofensas que levaram
as pessoas a irem ao judiciário em busca de justiça. Então, são essas, eu não preciso dizer, porque as pessoas ficam muito revoltadas com as frases que são ditas, mas elas são frases que constam dos documentos, então não tem como inventar outras, né? Geralmente são essas que são ditas às pessoas negras no Brasil, fora do Brasil também, como ofensas. Se vocês quiserem, depois eu volto para vocês lerem de novo. E como esses casos foram tratados? Então, como eles foram tipificados? Aqui, essa parte roxa corresponde a 73% dos documentos que foram tipificados no momento em que o relatório dos casos foi feito, foram tipificados como injúria e crimes correlatos, né? 15% como racismo. Então, no primeiro momento, há uma grande proporção de casos, no momento do relatório, né, no DIPO, que foram tratados como injúria. No segundo momento, os casos já recebem uma outra classificação, então nós observamos que 32%, então, no momento que aparece já a defesa, né, o Ministério Público se manifesta exigindo, então solicitando uma tipificação para aqueles casos, então 32% é solicitado como racismo, 47% como injúria e 21% eram outros casos, né? Depois, as tipificações reconhecidas pelos juízes dos processos de primeira instância. Então, 53% injúria e 7% como racismo, somente. Aí nós seguimos com a nossa investigação, né? Então, nós percebemos, lendo os casos e verificando a maneira como foram tratados, que a maioria dos inquéritos por injúria e racismo, eles foram encerrados durante a fase de investigação. Somente um caso recebeu a sentença, né? A maioria dos casos, uma grande quantidade deles, foi arquivado por decadência, né, porque as pessoas não apresentavam a queixa-crime. E essa parte é muito interessante, que eu acho que dá uma ideia, né, de como eu fiquei muito revoltada com isso quando conversei com as vítimas, porque eles diziam que todos assinavam um documento, como não é minha área, eu fiquei, mas como assim? Assinavam um documento nas delegacias dizendo que eles haviam recebido todas as informações necessárias referentes a como o processo deveria andar. Só que eles não sabiam o que estavam assinando. E eles não sabiam que tinham que fazer queixa. Eles achavam que simplesmente por terem ido à delegacia resolvia o problema. E aí eles se deparavam depois, e alguns só ficaram sabendo que o caso tinha sido encerrado porque eu disse. Cheguei, olha, eu queria falar com vocês sobre o caso que foi encerrado. Encerrado como? Não foi. E eles simplesmente ficavam esperando que alguém entrasse em contato com eles para que o caso seguisse. E, obviamente, não entraram, né? Então, eles não faziam a queixa e aí o caso era arquivado em razão de decadência. Eles não apresentavam no prazo de 6 meses, que era o necessário para que o caso seguisse, né? Alguns casos que seguiram, chegaram até a fase da primeira instância, depois de analisado pelos magistrados, pelos promotores, eles foram classificados. Então, eles pediram a solicitação de crime de racismo, que é inafiançável e tal, mas aí fizeram análise, os promotores e os juízes desclassificaram o crime que foi pedido racismo para injúria. Quando viram injúria, eles já perderam o prazo de apresentar queixa, então o caso era arquivado. E parece que é algo automático, que acontecia sempre e as pessoas não tinham muito como se defender. Então, aqui, a última informação, né, que eles fizeram as manifestações dos juízes no julgamento do mérito para o arquivamento dos casos. Então, a maioria deles foi arquivado com base no artigo 101, que está aqui, 107, desculpe, que está colocado aqui, né, que é extingue-se a punibilidade pela prescrição, decadência, né? Então, eles não conseguiram apresentar a queixa no momento que deveria ser feito, no caso das injúrias, e também com base no artigo 18 do Código de Processo Penal. Então, eles eram arquivados dentro da lógica do judiciário, e as pessoas ficavam lá esperando, achando que talvez pudessem ainda ter uma resposta satisfatória, né? Depois que nós fizemos essa parte da pesquisa, então nós fomos a campo para conversar com os estudiosos, fizemos pequenos boletins de ocorrência com a história dos casos que foram relatados, 4 casos só, que nós recolhemos dos processos para verificar como esses operadores do direito, esses profissionais do direito
não vinculado aos casos, como eles se manifestariam diante desses casos fora do espaço da justiça, né? Nós entrevistamos estudantes nas universidades, pessoas que estavam fazendo cursos preparatórios nas ruas e não nos tribunais, nos espaços de trabalho, né? Então, nesse momento, é interessante que a maioria deles concordavam que os casos que nós selecionamos fossem apresentados à justiça, né? E muitos acreditavam que eles poderiam ser tipificados, né, que nós vimos, são 4 casos, como racismo ou injúria racial. Então, eles diziam, olhavam os casos e diziam, não, essas ofensas, sim, elas têm a ver com racismo, essas ofensas, sim, têm a ver com injúria. Nesse momento, fora do espaço de trabalho, né? Mas alguns, mesmo assim, eles acreditavam, deixa eu colocar aqui, que em alguns casos eles talvez não pudessem ser tipificados dessa forma porque eles não conseguiam enxergar que havia uma prova efetiva da existência do racismo, apesar das ofensas que foram feitas e do quadro que foi apresentado. Então, aqueles que se colocavam contra a apresentação dos casos, eles não enxergavam que havia prova de que houvesse racismo, mesmo com aquelas ofensas que foram ditas, e mesmo, em alguns casos, que havia impedimento de acesso, de exercício de trabalho, nos casos que nós coletamos, tá? E nós, então, fomos perguntar para as pessoas depois, e aí, como foi? Como que vocês foram tratados nas delegacias, que foi o ponto de partida, eles não tiveram acesso aos juízes, não é? E o que é interessante que eles alegavam, essas pessoas que foram à delegacia e que esperavam, né, ter um atendimento do judiciário para aquelas queixas que fizeram, é que eles esperavam um olhar mais humano das pessoas que trataram dos seus casos, que eles se colocassem no lugar do outro, que fossem menos preconceituosos, que agissem com mais rapidez, né, óbvio, que informassem, instruíssem, que atendessem direito. Muitos reclamam que os delegados insistiam para que eles não fizessem BO, isso não vai dar em nada, não faz BO, vai embora, vai para casa, e se sentiram discriminados duplamente. Então, eles falam muito sobre essa dupla discriminação, quer dizer, foram discriminados e foram à justiça e foram discriminados mais uma vez. Apesar disso, eles acreditam que seja importante continuar indo à delegacia e fazendo as queixas, né? Essa informação, muito embora ela não se vincule diretamente à questão das cotas, né, eu não tenho uma pesquisa sobre as cotas no judiciário, eu tenho pesquisa sobre cotas nas universidades, mas não na justiça, ela me fez pensar um pouco, quando o convite foi feito e eu já tinha esse material produzido, numa coisa que aparece bastante nos textos que nós lemos, que é essa possibilidade de ampliar a sensibilidade das pessoas, né, que é essa sensibilidade que eles alegavam que o judiciário poderia ter, né, esse modo de enxergar a lei de uma maneira positiva, dura, e não enxergar que as leis, elas são construções socioculturais, então que elas são feitas a partir também daquilo que o tempo histórico, que a cultura produz, né? Que seria pensar em como ampliar o horizonte interpretativo das pessoas que trabalham com a justiça, dos juízes, mas não só dos delegados, de todo mundo, para que essa sensibilidade, para que essa forma de compreensão da lei, esse diálogo com a sociedade fosse ampliado também. Então, do meu ponto de vista, pensar a questão das cotas não é simplesmente, que é óbvio que é isso, eu acho que isso é fundamental, não é pouca coisa. Quando nós falamos em não existência de justiça, de não existência de oportunidades para os negros, para as mulheres negras, isso acho que é fundamental pensar por aí. Eu acho que esse é um argumento forte, não é um argumento fraco. Mas eu creio que também seja importante olhar que, para o próprio judiciário, a existência dessa diversidade é importante. Quer dizer, mesmo para as pessoas que possam pensar, cotas, não, essa coisa, né? Muitas pessoas dizem, não venha com esse argumento que acaba com mérito, como eu disse no começo, não tem absolutamente nada a ver com mérito, mas pensar que ampliar o horizonte interpretativo de quem atua no judiciário é importante para que o judiciário funcione bem, né? E esse ampliar o horizonte, acho que o Alberto sabe bem disso, que estudou muito mais filosofia que eu, se vincula a algumas discussões filosóficas que eu acho muito interessante, que se dá por meio da interação com pessoas diferentes, né? Como é que nós conseguimos pensar além daquele espaço, daquele mundo no qual nós fomos criados, daquele espaço, daquele mundo no qual nós transitamos normalmente, né? Como é que é possível pensar a partir do olhar do outro? Eu não consigo pensar a partir do olhar do outro, do lugar do outro, se eu estou sempre no mesmo lugar.
Então, para ampliar a forma do judiciário pensar, para que amplie a sensibilidade do judiciário em relação ao Brasil, né, em relação à sociedade, é preciso que haja uma fusão de horizontes com pessoas que são diferentes, né? Então, eu penso que trazer para o campo da justiça, do judiciário, pessoas de outras cores, de outras raças, de outros gêneros ou sexos, é fundamental para que esse horizonte interpretativo de quem opera a justiça seja ampliado também, para que as pessoas troquem, dialoguem, ou a palavra contaminação não é muito boa, mas que elas consigam se aproximar de outras maneiras de pensar, para que se amplie também a maneira de compreender o Brasil, né? Então, eu criei formação em direitos humanos, óbvio que é a nossa, né? Formação, né, em questões sociais, é óbvio que é fundamental, né? Os juízes, eles trabalharem mais próximos da sociedade por meio desses representantes que já são aceitos, que são os amigos curi. Óbvio que a justiça tem que prestar conta, eu acho que isso é fundamental, né? Transparência, como já foi apontado, mas eu creio que para que esse horizonte seja definitivamente ampliado, é importante que haja a presença de pessoas que pensam, que venham de outras partes, de outros segmentos sociais, para que a justiça comece a funcionar ouvindo, né, outras pessoas de dentro também, além do diálogo com a sociedade, né? Então é mais ou menos isso que eu pensei em apresentar e espero que ajude a pensar. Obrigada. Eu já tinha ouvido falar, né, da associação, mas não conhecia aqui o espaço e parabenizo vocês pela iniciativa, acho que é extremamente pertinente, necessário, né? Eu acho que depois das duas falas dos dois professores, a Benguele e a Gislene, mais do que nunca nós estamos convencidos, né, de que é preciso aprofundar essa discussão. A subrepresentação, como o professor Kabengele falou, é uma coisa... Eu dou aula de cultura brasileira. Na verdade, minha área na graduação é de cultura brasileira. Tenho procurado mais trabalhar mesmo com essa área. É espantoso, realmente, como as pessoas não se dão conta. A naturalização, como disse o professor Cabé, ela está tão impregnada dentro de nós, nós respiramos. Então, muitas vezes, precisa, sim, um estrangeiro, né, vir e nos dizer, olha, não tem nenhum negro lá, né? Você anda pela Universidade de São Paulo, você vê negros, há muitos negros, limpando, servindo cafezinho, pondo o livro na biblioteca. Não é bibliotecária, não, é o que carrega os livros e limpa os livros, né? Também subrepresentada, mesmo na área administrativa, né, de servidores, mesmo aí nós não temos, a não ser no operacional. O operacional é a grande maioria. Eu lembro de um colega nosso, Zé, lá da psicologia, que também fez um bom trabalho sobre a questão da injúria, é outro termo que ele usa, mas é isso que ele quer dizer, né? Empregos que são subalternos, um orientando dele que trabalhou como pessoa de limpeza, trabalhou no Instituto de Psicologia e ele não era visto. As pessoas não ouviam. Mas isso saiu até no jornal, saiu no jornal da USP, acho que até a Folha publicou, né? Então, essa coisa parece tão natural para nós que esses fatores, né, de desigualdade, né, na sua origem lá atrás, não aparecem, nós não nos damos conta. A gente não se dá conta, você não percebe. Você respira a desigualdade. Ah, mas sempre foi assim. Eu não sei por que vocês estão falando disso. Nós temos cursos lá iniciados nos censos africanos pelo professor Cabé, já há mais de 10 anos, né, professor? E recebemos professores da rede pública, municipal, estadual, particular, por causa da lei, uma das leis, né, 10.639 de 2003, que introduz a temática História e Cultura Africana e Afro-Brasileira no currículo escolar em todo o território nacional, né? Então, tem os professores que vão, diretores, supervisores, fazer, né? Eles se surpreendem com certas coisas que a gente coloca. É absoluta novidade para eles, quando você coloca dados, né? Levar uma pesquisa como essa que você colocou, ou esses dados, né, do judiciário,
frente, as pessoas são surpreendidas, né? Então, chegar a esse ponto de discutir se realmente em concursos dentro da magistratura deve haver cotas, vai levar a um conflito, né? Vai parecer mas aonde estamos? Que país é esse? Né? Que país é esse? Aonde nós vamos parar? As respostas provavelmente seriam por aí, né? A surpresa seria realmente complicadíssima. Eu imagino, me pergunto também, formula a questão que o professor Kabengele colocou, como elaborar essas políticas? Como é que vocês enfrentarão isso? Né? Quer dizer, de que maneira será possível, na medida em que os concursos são públicos, são concursos, você tem que ser aprovado nesse concurso, é por provas escritas, é por títulos, não sei como é a modalidade, não é? Seria numa segunda fase, seria uma pontuação, quer dizer, que maneira poderíamos então ter efetivamente, não é? Implementações, né, propositivas aí que possam gerar essas mudanças. Outra coisa que eu gostaria realmente de enfatizar, que eu concordo em todos os pontos com o Kabengele, é que é um problema nosso. Porque nós temos, muitas vezes, também dizer assim, olha, é com vocês aqui, eu, Branquela, não tenho nada a ver com isso. Tem sim, senhor. Tem sim, senhora. É um problema nosso, é um problema estrutural desse país. Nós herdamos sim um país racista. E hoje, mais do que nunca, nós temos consciência disso, né? O debate está aí, está na ordem do dia. Nós estamos vendo em todos os momentos isso aparecer, né? Até nos jogos de futebol hoje tem lá a faixa, né? Diga não ao racismo. Não sei se isso é um pouco de média da FIFA, né? Mas porque há o racismo. Racismo dentro do futebol existe, né? Então, aparece a problemática. Então, hoje é algo que nós todos, enquanto sociedade brasileira, enquanto cidadãos desse país, dessa república injusta e desigual, né, precisamos pegar com as duas mãos e implementarmos, né? Lutar, colaborar para que isso seja feito em termos de justiça racial, conforme a professora Gislene coloca, eu acho muito interessante. Nós somos responsáveis, todos nós, né? Todos nós, maior ou menor, vamos dizer assim, qualidade, né, de exercer essa responsabilidade, ou mais, digamos, quem estaria fazendo a sua parte, né? Que tem gente que simplesmente lava as mãos, não quer nem ouvir falar do problema. Então, a questão de eliminar esses fatores, né? Esses fatores que geram essa desigualdade de oportunidade, né? Potencialmente, todos nós temos capacidade, mas se eu não implemento isso desde a pré-escola, esse menino nunca vai aprender inglês, ele nunca vai saber uma língua, ele nunca vai conseguir passar numa prova de uma universidade X ou YZ, porque ele é barrado. Nem português ele não fala, vai saber uma língua estrangeira, né? Não tem condições nem de alimentação regular e de qualidade, não vai conseguir aprender matemática e outras coisas. Pensando na história, né, como a Universidade de São Paulo se recusa a estudar a questão de implementação das cotas, né? Mas eu acho que é uma luta também muito grande para nós, né, da USP, de discutir isso lá dentro. Nós não temos ainda. Quer dizer, a pontuação do projeto que a reitoria fala de inclusão é um paliativo. Ela não enfrenta o problema. Não enfrenta, não pega, né, o problema de frente. Né? Ela sai pela tangente. Então, isso eu acho que é grave. Né? Temos essa responsabilidade enquanto docentes, enquanto professores atuantes lá dentro. E só finalizando, uma outra coisa que me chamou a atenção do que a Gislene falou,
Eu já ouvi centenas de casos, né, de pessoas que foram discriminadas, que foram injuriadas, etc., e não têm coragem de fazer uma queixa-crime. Eu não vou, porque eu sei que na delegacia eu vou ser maltratada. Eu não quero ser novamente, né, chamada por esse nome e reconhecida ou rotulada, né, da forma como eu fui naquele supermercado, naquela empresa, naquela entrevista. Então, são casos que, embora de vocês foram 4, né, casos que vocês depois analisaram e viram mais de perto, mas com certeza eu acho que há um número enorme, centenas de pessoas que não têm coragem de ir, né, não enfrentam porque sabem que há uma barreira enorme dentro das delegacias de polícia, de que elas possam ser tratadas de uma forma minimamente acolhedora, né, no seu direito. Então, eu deixaria agora para a gente ouvir, né, as conversas, as inquietações de vocês, e mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui e ter ouvido os 2 colegas. Obrigada. Faz parte do universo brasileiro, em todas as áreas vocês vão encontrar resistência. Se a gente fazer a história das cotas, onde começou as políticas das cotas? Não fui nos Estados Unidos, fui na Índia. A Índia se tornou independente da Inglaterra em 1947. Em 1950 adotaram política de cotas que beneficia as pessoas das castas chamadas intocáveis, os Dalits, que representa 15% da população indiana, 15%, quase 500 milhões, não é pouca coisa, por causa da discriminação que passava pela religião, a discriminação de castas, que ele pertencia às castas chamadas intocáveis, que não eram nem classificados, então são impuros. Então não podia estudar numa escola com pessoas de casta superior, no mesmo espaço, na mesma igreja. Nem espaço público de chá, ele tem que ser servido na rua. E quando a Índia se tornou independente, Ambedkar, que era um representante das castas, ele queria separação, o sufrágio político separado. 500 milhões para eleger seus representantes. Aí Gandhi entrou na greve de fome, e isso vai ser a divisão da sociedade indiana. A solução era política de cotas, 15%. No entanto, a Constituição da Índia já tinha dito que as castas eram ilegais. Chegaram à conclusão que não basta dizer que as castas são ilegais, porque a segregação vai continuar. É como você dizer, perante a lei somos iguais, e que a partir desse princípio as pessoas deixam de discriminar. Não, isso não existe. Então chegaram à conclusão que a única solução é cota 15% nas universidades, nas escolas públicas, setor da vida pública, todo setor da vida pública, 15% para as castas dos intocáveis dos Dalits. Até hoje, houve conflitos na Índia, vindo das castas superiores, com base no princípio de mérito. O que é mérito? O princípio do darwinismo social. Na luta pela vida, os melhores ganham. Quem são os melhores? Que nasceram bem, com pais de classe média alta que possam pagar bons colégios, boas escolas. Os melhores é pela nascença. Então, o princípio, que é uma leitura política da obra do Darwin. Darwin dizia, na luta pela vida, os melhores que ganham. Ele estava falando das relações entre seres humanos, o meio ambiente hostil, no processo de seleção. Mas a Inglaterra da época encontrou um caminho para legitimar a exploração dos pobres na indústria que estava nascendo. O exemplo já vem da própria natureza. Na luta pela vida, os melhores que ganham. Então, nós podemos explorar os operários, explorar os negros, porque o exemplo vem da natureza. Isso não era o espírito do darwinismo, uma leitura política. Isso que explica que Darwin tive sucesso, apesar de ir contra os princípios da igreja,
que diz que o Deus que criou o homem, ele fala da evolução da espécie. Né? Então, ele teve sucesso por causa disso, porque dava ferramenta para legitimar a exploração da sociedade inglesa. Então, se a gente partir da ideia do princípio de mérito, vocês vão encontrar obstáculos. Não vai conseguir. Porque o que é o mérito? Se você pegar um jovem num concurso de seleção na categoria dos juízes, um jovem que vem de um colégio privado de qualidade, pode ser bandeirante, poridomos, não sei o quê, que num concurso de ingresso ele tira nota 8. Um outro vem lá longe da periferia da escola pública, tira nota 6. Se ele diz que a nota 6 é inferior à nota 8, se você vê o caminho percorrido por essa pessoa que vem da periferia, que tirou nota 6, você acha que a nota 6 é inferior à nota 8, que um que vem dos bandeirantes tirou? Não é. Então, nota de cor tem que ser diferente. Dá oportunidade. Vamos ver a partir dessa oportunidade como essas pessoas vão se desenvolver, vão aproveitar dessas oportunidades. Isso que o Joaquim Barbosa estava dizendo. Eu virei ministro porque eu fui filho de pedreiro daquele. Mas você não vê que eu aproveitei da oportunidade que me foi dado. Parece que virei ministro supremo porque sou negro, filho de pedreiro. Eu tive oportunidade, que os outros não tiveram. Então, vocês vão encontrar essa questão de mérito. Mas esse mérito é o que na realidade? O mérito tem que ser questionado. Porque você não coloca as pessoas, você pega a linha de partido, vocês são iguais. Um tem Mercedes e tem outro Fusquinho. Vamos ver o carro mais veloz. É claro que quem tem Mercedes é mais veloz do que quem tem Fusquinho. Você tem que botar tudo dentro do carro. Pessoa da mesma formação, que vem do mesmo colégio, para ver quem aproveita melhor. Então, o princípio de mérito é um princípio que não se defende numa sociedade democrática. Vocês vão certamente encontrar isso. Outra coisa também importante. Se você perguntar hoje a um americano, um sul-africano, se tem racismo em sua sociedade, a resposta é clara. O americano pode até dizer que melhorou porque já elegemos um presidente negro. O sul-africano pode dizer que melhorou porque somos no comando político do país. Faz essa pergunta para o brasileiro. Ele incomoda, é uma pergunta perturbadora, até hoje, pela minha experiência. Então, se você esperar que todos os brasileiros aceitem que são racistas para trabalhar com política de cota, isso não vai acontecer. Então tem que ter consciência disso. É por isso que as sociedades americanas, hoje algumas universidades trabalham com o conceito de diversidade. Não muda nada, mas ele fugiram o conceito problemático, o conceito de raça, com a questão de diversidade. Uma sociedade democrática, uma sociedade onde a diversidade é representada. Mais ou menos isso, só para realizar o debate. Mas sobre critérios de como seriam feitas essas ações afirmativas se tratando de uma carreira como a judiciária. Assim, eu tenho alguns argumentos que as pessoas sempre levantam quando a gente põe essa questão. Primeiro, eu acho que a gente tende a reduzir sempre ações afirmativas no judiciário como critérios raciais. Eu acho que isso até pode ser um deslize que a gente acaba fazendo, porque hoje a carreira da magistratura ela não é só seletiva de raça, mas ela também é seletiva econômica, porque não são pessoas que com menor poder aquisitivo que vão conseguir ingressar na carreira da magistratura, que é uma carreira que para você ingressar você precisa se dedicar exclusivamente aos estudos, o que gera várias consequências, como por exemplo você tem que parar de trabalhar, você tem que custear materiais, estudo, cursinhos, professores. Então eu entendo que esse também é um recorte que a gente tem que pensar quando se pensa em ações
para ações afirmativas para a magistratura. Outra questão que você colocou, que eu nunca tinha pensado, era a questão das mulheres, né? Até agora, observando o censo da magistratura, eles colocam por data de ingresso. E o que a gente observa é que não muda. As estatísticas, elas são sempre as mesmas. Sendo que hoje, assim, em 2014, você pensaria que as pessoas que hoje ingressam seriam um público mais diverso. E a gente vê que não, ainda mantém a porcentagem na casa dos 80% de brancos, na casa de 70%, 65% de homens. Então é interessante também pensar numa ação afirmativa para a mulher. Mas aí eu queria saber mais ou menos o que vocês entendem sobre isso, sobre outros recortes de ações afirmativas e também sobre um argumento que eu costumo muito escutar, que se a gente faz ações afirmativas nas universidades, precisa das ações afirmativas para o ingresso nas carreiras jurídicas, no caso, na magistratura. Então, eu tenho uma posição, mas eu queria escutar de vocês. Obrigada. Eu trabalhei com um juiz, não é daqui de São Paulo, eu não ficaria bravo de dizer isso. E era interessante ele contando, em alguns momentos dos nossos encontros, todas as dificuldades que ele teve no processo de formação, muitas dessas, de fato, vinculadas a essa dedicação exclusiva que você mencionou, mas não só. No momento em que ele fez, que ele foi ingressar na carreira, eu acho que agora é diferente, havia uma entrevista também, acho que agora não há mais, né? Ainda há entrevista. E ele falou, e foi aquela entrevista. Complicada. E aí eu estava dando uma olhada na forma de ingresso, me parece muito semelhante, fora a entrevista também, acho que na USP também, com a carreira dos professores. Então você tem toda uma formação, um investimento que é necessário ter. Então você faz a faculdade, você tem que ter uma boa formação, você tem que construir a sua carreira antes de fazer a seleção, aplicar, né, se candidatar para uma vaga na Universidade de São Paulo, por exemplo. E aí você tem uma banca que vai te selecionar, né, nessa carreira, para tentar falar um pouco se é ou não necessário pensar em cotas no momento do acesso à carreira, mesmo que tenha havido cotas antes. Eu não passei por nenhum processo de cotas, eu fiz a formação toda até o doutorado aqui no Brasil mesmo, então sempre nas universidades entrando da maneira que todos entravam. Mas no momento em que fui fazer o concurso para entrar na universidade, eu fiz vários concursos antes de entrar na USP, aí você percebe que há uma banca, e aquela banca tem um olhar, e aquela banca tem expectativas, né? Então, quando se fala, por exemplo, a partir da teoria da Mary Young, é interessante pensar que ela discute exatamente como se criam expectativas sociais em referência a essas minorias também. Então, por mais que a pessoa tenha mérito, muitas vezes tem muito mérito, muito talento e muita capacidade, é preciso saber que olhar que aquela banca que é formada, sei lá, né, vários critérios, várias maneiras, terá em relação àquela pessoa e ela vai dar nota, e ela vai avaliar. Né? Então, eu lembro desse meu colega Edinaldo dizendo como foi o processo de seleção dele, como foi complicado, todas as barreiras que ele teve que passar, e lembro do meu processo também, acho que o processo de todos os professores, mulheres, pobres ou não, negros, que vêm e tentam passar em concursos públicos no qual se prepara, além das provas que são universais, com esse momento em que você tem que satisfazer a expectativa do outro em relação a você. Então é preciso pensar como essa expectativa é construída. E muitas vezes ela é construída dentro desse horizonte que está impermeado por preconceitos que as pessoas muitas vezes nem sabem que tem. Tem que mentir bastante. Oi? Tem que mentir bastante. Pois é, às vezes é impossível. Vai fazer isso. Eu fiz. A pergunta que você coloca é uma pergunta racional, é inteligente. Se a questão é formação de intelectuais negros, se já tem negros formados na área de direito, por que ter cota para ter acesso à carreira? A pergunta é importante. Mas estamos falando de representatividade. Se os negros são subrepresentados na carreira de magistratura, mesmo se tivesse pessoa formada, para aumentar essa representatividade, tem que ter política afirmativa de cotas. Porque a sutileza do racismo, é como falei o exemplo de Jesse Jackson, a bola é única,
o juiz é o único, as regras são conhecidas, quem coloca atrás da bola, que dribla, é visto em outras áreas, onde funciona o racismo institucional, onde a sutilidade é muito grande, você não pode controlar as regras dos jogos. Tem que ter política de cota para que essas pessoas pudessem entrar. Se não tiver isso, eles não entram. Eu me pergunto, às vezes eu costumo brincar com minha situação. Eu brinco assim, eu acho que quando eu entrei na USP, as pessoas estavam dormindo. Quando eu acordar, ele já estava lá. Como que ele entrou? Eu brinco com isso, é verdade. Ele saiu do departamento de antropologia. Fui o primeiro, o último, não sei se vai entrar outro. Único. Fui o único. É, né? Depois o Milton Santos entrou Na geografia, mas ele me encontrou na USP. Já, Milton né? entrou, chegou em 82, eu entrei como professor em 80 na USP. Ou seja, não temos substituto. Não tinha outro. Ele saiu da geografia, também não tem outro. Pode ser. Então, as regras têm que ser isso, porque a subjetividade é muito grande. Eu tenho um caso, eu estava um dia numa banca no Rio, tem uma universidade católica da PUC do Rio, que trabalhou com política, né, de cota. Aí tinha um estudante negro que se formou, aí eu fui procurar emprego. Preencheu a ficha, aí ele se deu conta que ia esquecer de botar o telefone. Quando ele chegou, pediu o telefone dele, pegou a ficha, vi num cantinho lá escrito mulatinho. Ah, alguém escreveu. Alguém botou. Precisava botar isso. Quer dizer, a sutileza é tão grande, se você não estabelecer isso, fica a mesma coisa. Não basta ser competente. A Universidade de Brasília já tem cota para pós-graduação. Porque se deram conta que não basta Só a ter graduação. negro que tem graduação. Estabeleceram 20%, que é a subrepresentação. Se outras universidades não fizerem isso, como a USP, fica na mesma. Porque você conta uma universidade de 500, 5 mil, 6 mil professores, você conta de dedo, não sei se os negros chegam a 50. Então, é isso, porque o racismo institucional, ele existe. Ele tem uma sutileza. Então, numa sociedade como essa, você não tem nem como controlar. Então, preciso fazer isso, política afirmativa, para que os outros sejam representados. Eu não vejo outro caminho. Não basta o diploma, porque você vai encontrar outras portas fechadas, apesar da competência. Estamos numa sociedade onde o negro inteligente, muitas vezes para passar, ele tem que competir com um compatriota branco medíocre. Mas ele é muito inteligente. Para ele passar, ele tem que competir com o medíocre. Lamento dizer isso, mas tenho uma experiência de mais de 30 anos nessa universidade. Formei na Universidade de São Paulo mais de 30 doutores. Entre eles, você conta 1, 2, 3 negros. Não estava lá para formar negros, estava lá para formar pessoas competentes. Mas os negros não é mesmo. Consegue. E quando tiver diploma, vai encontrar outras coisas fechadas. Nós conseguimos vislumbrar uma forma da gente estabelecer essa política de cotas em concursos do judiciário? Seriam os mesmos critérios adotados em universidades públicas, com base na autoidentificação, ou haveria alguma outra peculiaridade que se deveria observar? Como é que os senhores imaginariam essa política de cotas para concursos no judiciário? Considerando que é semelhante a esse concurso da universidade, porque há uma fase escrita, depois há uma fase, são 2 fases escritas e uma oral, além de uma entrevista final. E é interessante que a JD, por exemplo, a nossa associação teve uma luta durante muitos anos para que não se identificasse o candidato na primeira fase, porque não havia mulheres que entravam na primeira fase. Quando as provas passaram a não ser identificadas apenas por um número, por uma senha, o ingresso das mulheres cresceu substancialmente, não é?
Então, mas quanto aos negros, isso nunca foi levantado. E a nossa discussão, a gente começou uma discussão aqui na JD, porque a gente gostaria de se posicionar politicamente perante o Judiciário de São Paulo primeiro e talvez nacional, no sentido de solicitar, reivindicar essa colocação. E a nossa dificuldade, até o motivo desse encontro, é para a gente enriquecer esse debate, para a gente entender como nós podemos colocar isso, para não cair também num chavão leviano de pedir cotas, e isso esvaziar a própria luta no sentido disso, né? Então está muito interessante isso, porque a gente está percebendo o fundamento, né? A importância desse fundamento da luta, e a gente agora parte para um segundo momento, não sei se vocês concordam com essa ansiedade. Como seria, né? Que forma para não haver também um jeitinho de só fazer, mas a realidade não acontecer. Só para complementar, é uma estatura, eu posso estar errado, mas na minha época, na verdade, embora em tese fosse o concurso candidato-vaga, na prática não era um concurso candidato-vaga, porque era um concurso abrindo 200 vagas, passavam 50, porque apenas 50 tiravam a nota mínima, que era 5. Então, ainda assim. Então, há mais este outro problema operacional. Como solucionar? Como garantir vagas se as vagas não são? Se as vagas não são preenchidas. Tem as provas que seriam orais, digamos assim. Você faz, dá uma aula, tem um texto, tem que ser interpretado. E uma banca de 3, no mínimo, são 3 pessoas, né? Que fazem parte da banca, 4, dependendo do departamento, né? E os critérios são absolutamente subjetivos dessas pessoas, né? Se os candidatos tiveram notas iguais nas avaliações, porque aí a pontuação feita mesmo, você vai ver 0,5 pontinhos, né? Meio ponto por publicação, por participação em bancas ou participação em congresso, etc., livros publicados, artigos, etc. Depois daquela aula ou aquela interpretação de texto, dependendo da questão, o examinador não diz por que deu 10 para um e 7 para o outro. Então fica realmente um critério subjetivo. Então a gente teria que ver, no caso de vocês, como que é o mecanismo dessa seleção, né? Existe essa nota de corte? Se existir essa nota de corte, esse candidato autodeclarado negro ou indígena teria uma pontuação maior? Ele já, né, poderia ser... a ele seria dado mais pontuação, que é o caso em algumas universidades, né, que recebem, dependendo da origem socioeconômica, né, se for o caso, pontos a mais na nota de corte. Eu gostaria de entender melhor como é o sistema. Pensando em duas situações. Uma é imaginar, tentar pensar o que está sendo avaliado. Não é? Quer dizer, quando se fala que são 200 vagas, que existem 50 pessoas são aprovadas, o que se avalia, de fato, as informações que, vez por outra, chegam às pessoas leigas, de como alguns magistrados operam, e muitas vezes se percebe que não há conhecimento da própria legislação e da própria sociedade. Quer dizer, que tipo de juiz se pretende ter? Primeiro é tentar operacionalizar isso. Como vai funcionar? Aí da fala do professor, do colega. Vocês abrem 20 vagas, tem menos candidatos. Só que o princípio é que dentro das 20 vagas, você reserva, digamos, 20% para os afrodescendentes. 20% dos 20. Se não tiver candidato, se não tiver negro, com essa formação para concorrer nessa vaga, não vão ser preenchidos. Não vão ser preenchidos. Ela volta. Tem pessoa que alguma sociedade preenche por outro candidato. Mas outras sociedades como a Índia, quando não tem o desintocável 15%, a vaga volta para o Estado. As outras não preenchem. Aí é uma questão de decisão. Nas cotas, por exemplo, federais, quando não são preenchidos, outra categoria preenche. Pode entrar. Pode entrar. E a partir do momento que vocês fixam 20% desses 15%, não sei o que representa, se 3 ou 4, né? Os critérios de seleção, o conteúdo é o mesmo. O conteúdo é o mesmo. O conteúdo
para outros candidatos. Talvez a diferença pode ser na nota de corte. Se vocês acharem que a nota de corte, dependendo da formação dessas pessoas, de onde vem, se a nota de corte para categorizar que vem de escola particular, né, branco é de 8, aqui pode ser 6 ou 7, né, e dar oportunidade para essas pessoas. Como em tudo, a pessoa na carreira tem um tempo de fazer estágio, de se formar, de crescer. Se não dá certo, cai fora, dá oportunidade. Aí vocês vão ter que ver um pouquinho os critérios de seleção que estão sendo adotados também com outro setor da sociedade, que trabalha com cotas, claro, respeitando a peculiaridade da área jurídica, que é diferente. Em primeiro lugar, se o cara não tirou a ordem de advogado, já foi reprovado no concurso, isso mostra que já... Então, alguns critérios de seleção tem que partir de lá. Vem no concurso alguém que já foi aprovado. Porque no concurso, que é um concurso nacional. Os que não têm isso, aí entram nessas vagas. Se tiver vaga, tanto para negros, os melhores entram. Nota de exclusão. Se você não tirou nota mínima 5, você não entra. O mínimo é 5 ou 4, não sei, vai depender da nota. Mas eu acho que os critérios de seleção, isso vocês podem discutir isso talvez numa outra fase. É um pouquinho delicado, eu acho que numa reunião como essa aqui, não sei se temos condições para trabalhar isso. Eu estava pensando que, talvez, aí vocês me digam se sim, me parece que há os cursos também de formação antes das pessoas aplicarem para juízes, além da formação nas faculdades regulares, né, a aprovação, se tornar bacharel, o AB, etc., os outros cursos que são cursos preparatórios, que algumas pessoas talvez façam ou não. Não há. É uma escolha, não é obrigatório. Não é dentro do sistema do concurso. São cursos particulares. As pessoas escolhem por fazer ou não. Concurso público sempre tem matérias que são obrigatórias. É concursinho isso. Porque eu lembro quando nós discutíamos a questão do programa de direitos humanos, até um tempo atrás, ainda há, mas agora nós temos poucos recursos, havia a seleção de estudantes para vagas direcionadas. Nós chamamos de cotas na Faculdade de Direito, chamamos de vagas direcionadas, né? Fundação Forte. Que era uma proposta que nasceu junto com o financiamento da Forte para esse programa de direitos humanos. E os estudantes, eles poderiam... Acho que não querem que eu fale, eu quero. Os estudantes eles se autodeclaravam indígenas, hipossuficientes econômicos ou pretos. E eles não conseguiam, alguns não conseguiam acesso porque eles não passavam na prova de inglês, na prova de língua estrangeira. Num determinado momento, alguns professores começaram a discutir formas de preparar essas pessoas que nos interessava ter no programa, mas eu fiquei pensando se isso não seria uma forma também de auxiliar o processo, obviamente partindo daquilo que o professor apontou. É preciso ter a boa vontade, desejo de que essas pessoas cheguem. Se não houvesse desejo, se não houver a compreensão de que é importante que elas estejam, então obviamente nada acontece. Agora, havendo esse desejo, havendo esse interesse, eu acho que vários caminhos poderiam ser assumidos concomitantemente. Eu penso que um deles poderia ser esse, sim, de pensar e preparar melhor as pessoas, além das faculdades, né, que nos interessaria ter na magistratura. Outras, eu acho que seria se espelhar, sim, nas medidas que já estão implementadas nas próprias universidades, estudar esses critérios, como o professor Capengueria disse, e verificar em que medida eles podem ser adotados também no judiciário. Acho que pensar em várias possibilidades simultâneas e não uma só. Eu acredito que uma única saída talvez seja complicado, considerando esse histórico que nós temos, que é o histórico de ser uma carreira competitiva, de ser uma carreira que já há problemas, né, inerentes ao que vocês falaram, de haver a vaga e as pessoas não conseguirem a aprovação do concurso.
Agora, fundamental, eu creio que seja ter o desejo de que essas pessoas estejam lá. E do meu ponto de vista muito particular, muito pessoal que não sou da área do direito, é também pensar que tipo de profissional nós queremos ter. Eu fico pensando que talvez o tipo de concurso que seja feito, não sei se seria o ideal, não sei. Tem um exemplo bem positivo, não positivo, eu diria. Assim, eu não consigo avaliar tão bem porque eu não estudei detalhadamente. Eu ainda não sei se ele está em implementação hoje, mas estava uns anos atrás, quando eu ingressei na Faculdade de Direito, que é da carreira de diplomacia. Que eles davam meio que uma bolsa como ação afirmativa para as pessoas conseguirem os recursos suficientes para estudar, para se preparar para a prova. Então, talvez pudesse também ser uma medida a ser pensada para o judiciário. Como eles tinham que fazer línguas, né, precisava de 4 línguas, precisava de geografia, economia, etc., eles davam uma bolsa anual de um valor fixo, acho que era 25 mil, era uma bolsa até alta, fazia uma seleção, e aí entra um problema de já fazer uma seleção de quem merece ou não a ação afirmativa, e daí essa pessoa concorria em níveis de igualdade, né, com os outros. Então aí não tinha um recorte de, eu acredito, né, faz muito tempo que eu li os editais, mas não tinha esse recorte de reserva de vaga ou sistema de cota, o que eu digo negativo, mas tinha essa possibilidade prévia de tentar fazer um acesso melhor das pessoas com desigualdade econômica. Concordo com você, mas se você fazer levantamento, desde que essa bolsa existe, desde o início do Celso Amorim, vocês perguntam quantos negros entraram na diplomacia? E significa, se tivesse trabalhado diretamente com cotas, teria esse momento. Além da preparação, reservar vagas. Teria mais. Juntar as duas. Porque você não faz um concurso de seleção sem conseguir o perfil social dos candidatos. Florestan Fernandes, que se tornou um grande sociólogo, depois não entrou na USP, que foi reprovado, não entrou na pós-graduação, que foi reprovado no inglês. Aí tem um professor lá mesmo da banca, mas é tão bom para ser reprovado por causa do inglês. Vamos dar um curso para ele, vai aprender, ele vai fazer um curso de inglês. Celso Amorim tentou suprimir o curso de língua na prova de Itamaraty. A caça caiu em cima dele, ele recuou. Ele falou, as pessoas podem entrar, depois fazer o curso de língua francês e inglês já como aluno do jogo. Há 6 meses, né? 6 meses com condições. Não deixaram. Olha o filho de cidadão brasileiro, seja ele branco ou negro, que sai de um colégio público, que vai concorrer na carreira, numa universidade pública, que vai concorrer na carreira de diplomacia, que fala inglês ou francês, ou espanhol, correntemente, como se existe. Então você mira pessoas que podem ser bom diplomata por causa de um critério que tem a ver com o perfil social das pessoas. Isso tem que é uma barreira que precisa tirar. Uma barreira. Aqui é o convite da Luísa, né? Mas acho que uma ação afirmativa, o curso público da magistratura só daria certo trabalhando com nota média, dentro do grupo da cota, porque senão, é meio estranho falar isso, né? Mas se não houvesse uma nota média no grupo, existe essa questão de que nunca são aprovados juízes suficientes em relação ao número de vagas. As notas de aprovação não são notas altas. Não sei se a JD pretende fazer algum projeto ou alguma proposta, mas eu acho que alguma proposta eficiente teria que trabalhar com nota média dentro do grupo. Se não tiver uma nota média para aquela determinada cota e se garantir a aprovação para aquela determinada cota, não tem, jamais vai haver uma ação afirmativa realmente eficiente em termos de garantir uma representatividade negra dentro da magistratura. Interessante. Eu entendi. Nós vamos criar ideias. Qualquer concurso tem que ter uma nota média. Agora, se você compara um aluno negro que tira nota 6, se a nota média é 5, ele perde a vaga em relação ao branco que tirou 7. Não, dentro aí há uma injustiça, porque ele do tirou nota média. Dentro dos critérios
de onde ele vem, essa nota 6 não é inferior à nota 7. Mas consideramos que na magistratura, por exemplo, são 300 vagas disponíveis. Sim. São aprovados 150 concursos, 120. Nunca se preenche o total de vagas. Eu não entendo. Quando você fixa critério de seleção e transformação da sociedade, você muda também os critérios. Esses critérios não são naturais, foram fixados pelos seres humanos. Eles podem fixar novos critérios. Porque tem que ser assim. Desde que a magistratura nasceu, não pode mudar os critérios. Eternamente. Então a sociedade não muda. É importante saber o tipo de juiz que a sociedade deseja. Professor, então gostaria de agradecer aqui mais uma vez a presença dos senhores. É uma grande honra para a gente poder ouvi-los aqui sobre um tema tão importante como esse, inclusive para o judiciário. E mais do que acho que encontrar respostas assim, no dia de hoje, é suscitar esse debate e fazer com que a gente possa refletir até para se posicionar politicamente sobre esse tema. Então, muito obrigada a cada um dos senhores. Só passar a palavra aqui para o André fazer o encerramento final. Agora eu queria agradecer a Luísa por ter organizado todo o evento, o Alberto também, por ter dado uma grande ajuda. E nós, a JD, vamos tomar uma posição, temos que tomar uma posição, né? E a depender da posição, evidentemente, né, nós já pedimos a colaboração dos senhores, né, num diálogo permanente. Muito obrigado. Obrigada aos senhores também. Obrigado a todos pela presença. Brasil, meu Brasil.